lugar da desmaterialização da riqueza. Eu devia ter falado no outro final, esqueci do nome, porque a ideia já estava presente. Nós vimos que a evolução das formas implicava o progressivo crescimento na contradição do valor sobre o valor de uso. Na forma simples, o valor de uso ele era muito mais importante. O valor praticamente não existia. E o valor vai ganhando espaço até passar a ser dominante. O valor e o valor de uso constituem o quê? Constituem a unidade chamada mercadoria, que é a célula da riqueza na época capitalista. Isso está claro, certo? Muito bem. O valor, que é a forma social e histórica, se opondo ao conteúdo material. Então, nessa contradição, que é a riqueza capitalista, chamada mercadoria, você tem essas duas dimensões. Uma delas, isso já ficou claro, expressa a materialidade da riqueza, que é o valor de uso, e a outra expressa a dimensão social da riqueza. E a dimensão social ela vai ganhando espaço e vai subordinando cada vez mais a dimensão material. É isso que a gente chama de desmaterialização da riqueza. A riqueza se torna, com a evolução das relações mercantis e sobretudo com o capital e o desenvolvimento do capital, se torna sobretudo social e não material, e cada vez menos material. Em outras palavras, o que interessa para o capital na sociedade capitalista não é a dimensão material da riqueza, é a dimensão social. A riqueza para o capital aparece, ou melhor, se constitui cada vez mais simplesmente numa relação social de domínio sobre seres humanos. Pouco importa a materialidade, ou não é que a materialidade desapareça, isso a gente já falou, mas perde cada vez mais significação. Veja o seguinte, dentro da rentabilidade do capital, a parcela que os empresários destinam ao próprio consumo é cada vez menor. Não é isso? E mais do que isso, esse processo de desmaterialização, ele vai continuar no capitalismo, e a gente pode observar em pelo menos dois aspectos. Primeiro, a desmaterialização do dinheiro. Se o dinheiro, na época no primeiro capítulo e nos capítulos iniciais do Capital, no primeiro livro, para Marx, o dinheiro é o ouro, como nós já vimos. Depois ele vai mostrar que o dinheiro sofre uma desmaterialização, e hoje a gente sabe que o dinheiro é praticamente totalmente desmaterializado, virtual. Só não é totalmente desmaterializado o dinheiro porque em circunstâncias de crise financeira os grandes proprietários, os que têm muito dinheiro, procuram substituir o dinheiro virtual por dinheiro real, em particular pelo ouro. Por isso que na época de crise o ouro tem uma valorização expressiva. Então o ouro continua tendo um papel relevante como material dinheiro, mas no funcionamento normal do sistema, o dinheiro é praticamente desmaterializado, ou na prática ele é desmaterializado. É puramente virtual. Você hoje não precisa nem bilhete no bolso para ter dinheiro, basta ter um cartãozinho magnético. Na verdade, bastaria uma simples senha. Não é só senha, porque é mais fácil de ser apropriada por outra. Né?
fica mais fácil a redistribuição da renda. Se fosse só senha, ficaria mais fácil. Tá? Para dar risada. Obrigado. Então, no dinheiro, a desmaterialização é muito clara. Mas no capital também. Hoje o capital é, em grande parte, não totalmente, capital financeiro. E onde é que está o capital financeiro? No banco. Vai lá e me traga um pedacinho de capital financeiro. Puramente desmaterializado. Puramente virtual. Claro que não é só capital financeiro que existe. Existe capital produtivo, capital comercial, que tem materialidade. Uma fábrica, um supermercado, um hipermercado. Mas, de todas as maneiras, o processo de desmaterialização que nós podemos observar nas últimas décadas é um processo que levou ao extremo, que ele chegou a um extremo, a ponto tal que o capital financeiro é algo dominador hoje. Quando você fala do capital financeiro, você tem a mesma coisa de falar do capital fictício? Capital financeiro é um nome bonitinho para capital especulativo, que está relacionado com o capital fictício, que nós vamos estudar depois. Mas é um nome que circula. Está relacionado. É o nome que circula. Né? Mas o conceito em Marx é capital fictício e especulativo em certas circunstâncias. Mas isso a gente vai ver lá para frente. Então, a ideia de desmaterialização de riqueza é essa. Quem quiser olhar mais isso daí, tem uma discussão na revista da CEP, Revista Economia Política da CEP, tem 2 artigos defendendo a ideia da desmaterialização e um dizendo que dinheiro continua sendo ouro, não tem nada de desmaterialização do dinheiro, mas isso é uma questão que nem todo mundo pode ter interesse. Nessa última revista CEP? Não, já que defende aqui o German. Klaus German. Isso. Muito bem. Trabalho simples e trabalho complexo. São 2 conceitos que Marx ele discute no primeiro capítulo. Vocês viram, né? Como vocês viram e não tiveram nenhuma dúvida, não me perguntaram nada, eu vou passar para frente. Por que não me perguntaram nada sobre esses conceitos? Ficou claro? A ideia é a seguinte: existem trabalhos concretos que produzem mais valor do que a sua duração. Isso é o que Marx chama de trabalho complexo, trabalho potenciado. A diferença de trabalho simples. Marx vai chamar de trabalho simples, ele vai dar nome a qual boi? Ao seguinte: trabalho simples, dizer, é aquele em que a força de trabalho é a simples utilização da força disponível do trabalhador, sem nenhuma qualificação especial. Trabalho complexo pressupõe, não tem nada a ver com destreza do trabalhador, tem com formação técnica do trabalhador. Tem a ver com tecnologia também? Não, vamos falar da tecnologia. Não, a ideia é a seguinte: você tem trabalho qualificado e trabalho não qualificado. O trabalho simples é o trabalho não qualificado. É a simples utilização da força de trabalho. Por exemplo, um ajudante de pedreiro, um carregador de volumes no porto de Vitória. Se bem que também não é tão simples assim, né? Porque não é carregar saco de batata ou de cimento, não é só força, é também uma certa qualificação. Mas vai cortar cana para ver se você consegue. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Quer dizer, você não precisa ter qualificação especial nenhuma, serviços gerais, digamos. Né? Varrer o chão vai varrer para ver se você vai, mas também sempre tem que ter um mínimo de qualificação, qualquer trabalho que seja. Mas
Essa é a qualificação mínima, não é? Serviços gerais, carregadores, ajudantes, né? Então, isso é totalmente diferente de um engenheiro. O engenheiro, ele vai produzir em cada hora de trabalho dele, como arquiteto, mais valor do que dura. É mais valor do que o valor agregado por uma hora de trabalho do auxiliar de serviços gerais. Pergunta, por quê? Por quê? Marx não responde isso. Não responde. Ou melhor, a resposta que ele dá é meio saída pela tangente. Ele não está preocupado com isso. E talvez a razão disso seja que na época dele, essa diferenciação entre trabalho simples e trabalho complexo ou potenciado era óbvia. Todos os economistas aceitavam essa separação, essa diferenciação, e portanto ele não se meteu a discutir muito não. Quem vai, entre outros, mas os bons autores, discutir isso com propriedade, na minha opinião, é o Rosdowski. Ele vai dizer o seguinte: vamos pegar o caso do engenheiro. No trabalho do engenheiro deve ser considerado não só as horas de trabalho que ele gasta, mas proporcionalmente as horas de trabalho que foram gastas na sua formação. Então, que trabalho foi gasto na formação do engenheiro? Materiais, eletricidade, materiais de experimentação, de treinamento, horas de trabalho de professor e dedicação dele também. Digamos, toda essa massa de trabalho que implica a formação de um engenheiro, isso daí precisa ser distribuído, essa massa, ao longo da vida útil do engenheiro. Certo? De maneira que, em cada hora de trabalho do engenheiro, além dessa hora, tem proporcionalmente um pedaço do trabalho passado que está incorporado no engenheiro. É por isso, então, que o trabalho potenciado produz mais valor do que o trabalho simples. É como se fosse a depreciação lá no caso da produção? Parece... Exato. Exato. Quer dizer, o engenheiro é uma máquina. É uma máquina que tem trabalho incorporado. Esse trabalho incorporado se distribui ao longo da vida útil dessa máquina. Só que a diferença da máquina, como ele é um trabalhador também, tem que considerar as horas de trabalho que ele realiza. Na máquina, não. Na máquina é só o desgaste. Nele é o desgaste e mais as horas de trabalho. A ideia é similar. Mas isso é Rosdowski, não é Marx. Marx não entra a discutir com detalhe esse assunto. Existem outras posições sobre o trabalho potenciado que não aceitam essa ideia de Rosdowski, mas as outras posições são pouco sustentadas, né? Não vou dizer incorretas, porque tem discussão, mas sustentação mesmo, quem dá a ideia é o Rosdowski com essa perspectiva, e me parece bastante porque ele trabalha essa questão da formação. Ele fala que tempo de trabalho que você gasta para produzir a força de trabalho, inclusive ele conta a reprodução, né, que seria os que vão formar futuramente. Então faz todo. Mas ele fala isso em relação ao salário. Sim. E ele vai dizer o seguinte, que uma coisa é o salário e outra coisa é o potencial do trabalho. Não é na mesma proporção. Não é na mesma proporção. Mas digamos, isso daí não é um negócio que esteja resolvido. Também não interessa tanto, porque é um negócio muito específico. Porque ele vai dizer o seguinte, Marx: a partir de agora, quando eu falar de horas de trabalho, eu vou considerar que tudo foi convertido em trabalho simples. E como para nós não interessa a quantificação empírica das categorias, interessa para nós uma discussão mais aprofundada disso. Só é importante que a gente tenha presente a problemática. Então, o que o engenheiro produz a mais que um trabalhador simples não é a mesma proporção que há entre os salários deles. Pode ser totalmente diferente, ou pode ser também proporcional, mas não há nada que obrigue que haja uma certa proporcionalidade. Até porque, muitas vezes, o engenheiro, além do salário, recebe a remuneração por ser
o pitbull do patrão. O pitbull do patrão é a remuneração de trabalho. Não sei o que. Também não interessa. Mas a gente considera, por exemplo, o tempo gasto para poder você chegar ao ponto de exercer essa... Claro, essa é a ideia. Essa é a ideia. Digamos, o engenheiro, nele está incorporado o trabalho passado. E esse trabalho é riqueza que é transferido progressivamente para o produto do engenheiro. Essa é a ideia. Agora, se você... Se ele exerce o trabalho produtivo. Se ele exerce o trabalho produtivo. Se ele exerce o trabalho produtivo, aí é gasto improdutivo. Claro, gasto improdutivo. Você pode ter tido um trabalho produtivo me formando, e se eu exercer um trabalho improdutivo, aquele foi produtivo e eu estou consumindo improdutivamente aquele trabalho. Da mesma maneira como quem produz champanhe é um trabalhador produtivo, e quando se toma champanhe é um consumo improdutivo. A mesma coisa acontece com os gastos militares. Mas trabalho produtivo e improdutivo a gente vai discutir depois. Basicamente, trabalho simples, trabalho complexo é isso. Então, a partir de agora, Marx vai dizer, eu só vou trabalhar com trabalho simples e quando... por quê? Porque eu vou converter, idealmente, na cabeça, né? Tudo em trabalho simples, vou esquecer esse problema. Aqui. Esse trabalho simples, o trabalhador nessa visão desse que você falou, é como se ele fosse uma mercadoria, fosse um trabalho? O que interessa é a mercadoria, força de trabalho, o trabalhador não interessa. É só um portador. Lamentavelmente, preciso de um trabalhador para usar a força de trabalho dele. Se eu pudesse usar uma força de trabalho sem o trabalhador, seria ótimo, porque não me incomodaria. Outra coisa. E a mesma coisa acontece com os filhos. Se a lógica da reprodução do capital exige 2 ou 3 filhos por casal, ficamos 3. Se tiver um quarto, te morro. Essa é a ideia. Estou pouco me lixando, vai pensar o capital com os seres humanos, não interessa, eles são meros, olha aqui já o fetiche, né? São meros aspectos meus, diria o capital. Olha o fetiche falando, né? Diga. Então, essa discussão do trabalho abstrato, que é o que vai ser contabilizado para geração de riqueza, de valor na atividade, todo trabalho abstrato, então, vai ser trabalho simples. Não. Veja, trabalho com engenheiro, que é um trabalho complexo, eu posso ligar de 2 maneiras. Trabalho concreto e trabalho abstrato. Só que o trabalho abstrato do engenheiro tem um poder de criar valor maior que o trabalho abstrato de um auxiliar de serviços gerais. Certo? O trabalho continua tendo trabalho simples, trabalho útil, trabalho abstrato. Claro. É outra contradição dentro do trabalho. Mas você tem trabalho social e trabalho privado, que são parte de conceitos que não dizem muita coisa. Trabalho privado, trabalho social, o que é? A sociedade reconhece o teu trabalho privado como trabalho social quando compra a tua mercadoria. Você produziu uma camisa, você produziu como uma ação privada tua, né? na sociedade mercantil. Se o mercado compra, tem demanda para esse produto teu, o mercado está reconhecendo o teu trabalho privado como trabalho social. Também é outro papo, mas esse menos relevante, né? Ou, de repente, para algum ponto de vista, algum aspecto pode ser relevante. Para nós não vai ter muita... muito bem, a discussão sobre tecnologia. Nós vamos discutir isso daí quando formos discutir o capítulo 14. Né? Mas eu vou ler para vocês uma parte de Marx sobre isso, ainda no capítulo 1, que é fundamental nesse aspecto. Quando Marx fala da dimensão quantitativa do valor, deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente. Aqui, ó. É que eu sabia de cor já a página, entendeu? Página 51 no meu.
Já vou dar uma indicação aqui. Tem a nota Witt e Hegel. É a nota 14 no meu. Item 2 do capítulo, 4ª página. Próximo da nota de Witt e Hegel. Aliás, é logo em seguida a nota. Acharam aí? Cadê teu livro? Pirataria. Estante virtual, gente. Estante virtual. Então, estante virtual tem. Sempre tem. Estante virtual só um? É mesmo? Ah, desde qual que é o teu? O novo, né? Não, mas daqueles mais antigos sempre tem. Agora, cuidado com o estante virtual, que às vezes o livro na estante virtual é mais caro que na livraria. Já me aconteceu isso. Já. Na livraria foi na taxa de 66. Quanto? 66, vai chegar essa semana. Cada volume. Que é um absurdo. É um absurdo. Ah? 66. Eu passei lá, acho que vai chegar até o final de semana. Mas vai lá no cerco, você vai conseguir pelo menos a edição dos economistas, ou a mais antiga. Pode comprar agora. Esse daqui, ó, talvez seja o mais barato de todos. E é o mesmo, só muda a paginação desse novo. Esse eu consegui virtual. Então, você pagou quanto? Você escreveu? Nossa, eu comprei faz um tempo, mas não foi mais que 20 reais. Veja então, o parágrafo, atenção, que é muito grandão, começa, ficou estabelecido que o casaco vale 2 vezes mais. É lá para o final do parágrafo, ou 2/3, 1/3 final. A parte começa assim: trabalho humano. Não, aqui é trabalho simples e complexo. Ó, não, o que eu quero é a questão da produtividade. Não, mas deve estar aqui perto. Aqui, ó, 53. Um pouco mais para frente, é o penúltimo parágrafo antes de forma do valor. Diz assim, ó, no meio do parágrafo. O parágrafo começa assim: uma quantidade maior de valor de uso cria. Lá para o meio, texto final. Qualquer que seja a mudança na produtividade, o mesmo trabalho, no mesmo espaço de tempo, fornece sempre a mesma magnitude de valor. Em outras palavras, a produtividade do trabalho, o aumento da produtividade do trabalho graças à tecnologia, não faz o trabalho capaz de produzir mais valor do que antes. Produz o mesmo valor. Digamos, 8 horas de trabalho, produzindo 100 unidades de produto. Valor total, falei 8 horas, né? 8 horas. Se passar a produzir 150 unidades de produto, valor produzido, 8 horas. O que vai reduzir, o que vai ficar reduzido é o valor unitário do produto. Isso significa que com o avanço tecnológico, o valor dos bens, isso a gente já tinha visto, diminui, apesar de que o preço aumenta, a gente já falou disso. Então, vou escrever aqui. Estou vendo um cara de assustado aqui. Vou escrever aqui. A vantagem do curso de graduação em relação ao mestrado é que o curso de graduação sempre tem uma aluna que antes do professor chegar vai lá e apaga tudinho a aluna. O professor sujar. E tem aluna também, em geral aluna não tem sensibilidade para essas coisas, né? A aluna também traz maçãzinha para o professor. Próxima segunda-feira vai ter umas 6 maçãs aqui, você vai ver.
Aí eu denuncio vocês para Beatriz por tentativa de corrupção. Já dá. Olha aqui, ó. Produtividade. Eu vou simbolizar assim, produtividade do trabalho. Ah. Vamos montar um quadrinho aqui. Situação 1, situação 2. Situação 1. 8 horas de trabalho. Valor de uso produzido, digamos, 80 unidades. Situação 2. 8 horas de trabalho, 120 unidades. Produtividade do trabalho. Valor total produzido. Valor total produzido, 8. Valor total produzido, 8. Valor unitário, 8 dividido por 80. Dá 0,1 hora de trabalho, que seria 6 minutos cada um. 6 minutos, Então, e aqui, 120, acho que vai dar, eu não sei, 0,075, acho que é. Não sei. Quem tiver um computador aí, calcula. Mas veja, o valor unitário diminui. Mas o valor total produzido por um trabalhador não aumenta. Aumenta a riqueza material produzida. A dimensão social da riqueza não se altera. Isso é produtividade do trabalho. Tem um conceito que não aparece aqui, aparece lá no capítulo 23, se não me engano. 22, 20. Não. Agora. 14 ou 15. Que é o conceito de intensidade do trabalho. Não falei disso não, né? Não. Intensidade do trabalho. Eu vou fazer um paralelo com aquilo lá, situação 1 e situação 2. Aumento da intensidade. Situação, ano 1, 8 horas de trabalho, produz 80 unidades. Ano 2, 8 horas de trabalho, produz 120 unidades. Qual a diferença entre o aumento da produtividade e o aumento da intensidade do trabalho? No aumento da intensidade, há mais trabalho do que antes. O indivíduo trabalha mais depressa. Exemplo, já falei disso, não falei? No Chaplin. A banda de rodagem, a banda de produção. Quem é que não tinha visto o Chaplin? Tem alguém que não tinha visto aqui, né? Todo mundo já tinha visto. Eu não tinha visto o Chaplin. Então, o capataz lá com as alavancas, um monitor de computador. Imagina, em 1920, o monitor controlando. Cara, é gênio, né? Aumenta a banda de produção, a cinta de. Não é a cinta, não sei como é que chama aqui. E o trabalhador produz muito mais. Veja, neste caso, e a produtividade? A produtividade não é mais trabalho ao mesmo tempo. O aumento da produtividade é maior facilidade para produzir o mesmo valor de uso. Por exemplo, produzir uma mesa de madeira com serrote manual. Produzir a mesma mesa com uma serra elétrica. Claro que com a serra elétrica eu vou produzir mais mesas com o mesmo esforço. Isso é intensidade, é produtividade. A produtividade não implica maior esforço. E se produz com o mesmo esforço maior quantidade de valores de uso. Na intensidade, ao contrário, o aumento da quantidade se deve exclusivamente à maior quantidade de trabalho dentro do mesmo tempo. Lembrem-se que a magnitude do valor se determina. Como é que se determina? Força de trabalho socialmente necessário.
Não é força de trabalho. Trabalho. Mas o que do trabalho? Quem falou tempo? Errado. Quantidade. A quantidade determina, o tempo mede. Só que o tempo não é perfeito. Você pode ter mais trabalho dentro do mesmo tempo, que é o que acontece quando há intensificação do trabalho. Então, a determinação é quantidade. A medida disponível, mais fácil, é o tempo. Mas o tempo... lembra que eu falei do trabalho como conceito físico, que era força multiplicada por distância? Ninguém vai ficar calculando força por distância para calcular. Então, o tempo é uma medida aproximada. Então só aumenta Veja, vou terminar um exemplo e aí você pergunta. Nesse caso aqui, valor total produzido, quanto? 8. Eu estou desconsiderando matéria-prima, essas coisas. Valor total produzido, 8. Valor unitário, 0,1. Aumentou a intensidade. Valor produzido, quanto? Total. Não, Renata. 12. Porque a quantidade de valor não é determinada pela quantidade do trabalho, e aqui tem muito mais trabalho que aqui. Nesse caso, 12. Valor unitário, 0,1, como aqui. Em outras palavras, não copie, olhem para mim, confiem em mim. Veja, a intensidade do trabalho significa que, se há uma intensificação do trabalho, significa que eu vou trabalhar mais dentro do mesmo espaço de tempo. Isso significa que em 8 horas de trabalho vai existir mais trabalho concentrado, portanto o valor total produzido é maior. Quanto maior? Como o aumento da produção se deve exclusivamente à intensificação, eu sei que 8 horas de trabalho está produzindo um valor de 12. Calma, os dois. No aumento da produtividade, como não há incremento da intensidade do trabalho, 8 horas de trabalho produz o valor de 8. Depois, também. E reduz o valor unitário. Aqui a situação é totalmente diferente. Porque aqui, embora seja o mesmo tempo, tem muito mais trabalho dentro de cada hora. Pode perguntar agora. Lá, primeiro. Senhora. Agora o quê? Quem falou de mais-valia? Quem quer mais-valia? Me diga. Quem quer mais-valia? Me diga. Não interessa mais-valia. Por enquanto. Interessa o valor. Na mais-valia a gente fala. Fica claro aqui? Não. A intensificação vai implicar maior mais-valia, claro. E o aumento da produtividade do trabalho só vai aumentar mais-valia relativa. Caso o aumento da produtividade ocorra no setor que produz bens de consumo de trabalhadores. Mas isso você não escutou porque eu não falei, que não era para falar. Certo? É mais ou menos isso aí. O aumento da produtividade é mais a transferência da máquina. Então. É mais o quê? Transferência a partir das máquinas. Não, eu estou aqui desconsiderando máquinas e matérias-primas, só para não complicar o assunto. Obviamente, quando aumenta a produtividade do trabalho, é possível que o desgaste das máquinas aumente, portanto a transferência de valor vai ser melhor. Né? Mas eu estou considerando zero. O que interessa para mim é saber se há mais trabalho ou o mesmo trabalho dentro da quantidade de horas extra. Certo? Parecido. Deixa para depois. Mas a ideia é essa que eu falei rapidamente, mas depois a gente discute. Mas eu estou supondo de capital constante igual a zero. O cara trabalha com a mão, não tem matéria-prima, ele está colhendo barro do chão e fazendo panela caprichada. Se bem que tem capital constante, mas quase nada. Mas a maioria do valor mede pelo tempo, não é? Como é que fica mais separado
Não fica. O tempo é uma medida pouco precisa. Esse é o problema. Agora, tem uma complicação adicional. Na prática, normalmente, ocorrem as duas coisas. E você não dá para saber ao mesmo tempo. Quanto se deve, é difícil saber. Um exemplo. Trabalhador de banco, caixa de banco. Houve um avanço tecnológico e da produtividade do trabalho enorme no banco. Né? Então houve um aumento de produtividade, mas houve uma intensificação muito grande do trabalho também. Por quê? Porque antes o indivíduo, o caixa, só fazia aquilo. Hoje ele faz praticamente tudo. Então o grau de concentração que se exige de um trabalhador bancário hoje que está no caixa é muito maior do que antes. Ele tem um desgaste maior, tá? Ocorre uma intensificação do trabalho. Talvez esse exemplo não seja muito claro, mas o computador é mais claro. Vocês não são da época em que o computador não tinha nem HD, só tinha isso. Né? Você, para carregar um programa tipo Word, você levava uns 3 minutos. Cada vez que você mandava gravar o teu arquivo, demorava pelo menos uns 30 segundos. Cada vez que você mandava fazer o computador fazer uma operação, você olhava pela janela, tomava um café, né? Pensava no namorado ou na namorada, via os passarinhos, ai que beleza, os passarinhos, né? Tudo bem. Bota um computador Core Trio, Core sei lá o que tem hoje, com HD super rápido, você não tem tempo nem de piscar. Ao mesmo tempo que houve um aumento da produtividade do trabalho, houve um aumento da intensidade do trabalho do indivíduo que está ali trabalhando com o computador. Então se dá, as duas coisas se dão simultaneamente. E é muito difícil você saber a que se deve o aumento da produção. Você fala, aumentou a produtividade. Muitas vezes aumentou muito mais a intensidade do trabalho que a produtividade. Você percebe. A única manifestação do aumento da intensidade do trabalho, assim, clara, não é clara, é o desgaste. O tempo, quer dizer, o indivíduo vai viver menos. Vai viver menos. Não vai enlouquecer. Não vai enlouquecer, ficar estressado. Enlouquecer é o mínimo. Doença de depressão, essas coisas de cabeça, não é doença do trabalho, é doença de semente. Tem nada aqui. O indivíduo se mata lá, fica doido e nasceu doido. Psicológico dele. Mas não tem, na legislação não tem nada. Obviamente que depressão, esses negócios todos psicológicos tem muita relação com o trabalho. Doidice que é o trabalho nos dias de hoje. É um bancário. Por isso que o bancário geral é mais doido que a gente, né? Pô, eu fui bancário, né? Agora a gente está entendendo. Eu fui bancário, eu sei o que é, só que eu era bancário na época em que fazia contabilidade à mão. Caneta que molhava o inteiro. Não, também não. Calma, não exagere. Mas, obviamente, que a tecnologia era muito menos avançada. A máquina de contabilidade, por exemplo, era uma máquina que tinha um carrossel, um carro, aquele lá, como se fosse máquina de escrever, desse tamanho assim. Cada vez que você dava o correspondente ao Enter, aquilo levava acho que uns 5 minutos para sair da posição aqui, para ir até lá. E nisso você descansava, entendeu? E outra coisa, nessa época todo mundo queria ser um caixa. Tinha mais espaço. E trabalhava 6 horas. Me dá um exemplo de aumento da produtividade sem aumentar a intensidade. Aumento da produtividade do trabalho sem aumento da intensidade. Me ajudem aí alguém. Deixa eu ver. Se não conseguir até agora ver hoje. Não, por exemplo, máquina de lavar roupa.
Mas, por exemplo, na troca de matéria-prima, muitas vezes o aumento da produtividade não está associado ao aumento da intensidade. Você troca uma matéria-prima mais difícil de trabalhar por uma mais fácil. Né? Mas em geral estão associadas. Estava pensando em máquina de costura elétrica e máquina de costura manual. A elétrica, além de você ser aumento da produtividade significativo, mas também é um aumento da tensão. Então é difícil encontrar um exemplo de exclusivamente, sem dúvida nenhuma, só aumento da produtividade, não sei. Se é o uso de um agrotóxico, por exemplo, não é tão correto, mas é um uso de um agrotóxico. Veja, não se trata de produtividade da terra, se trata de produtividade do trabalho. Você pode ter aumento da produtividade da terra por hectare e não ter aumento da produtividade do trabalho. E vice-versa. A roda. É bom exemplo. É bom exemplo. Com uma diferença. Quando a roda era quadrada, o cara tinha a obrigação de andar só 100 metros por dia. Depois que inventaram a roda redonda, tem que dar a volta inteira na Terra por dia. Eu acho que é difícil, realmente. Mas eu acho que fica claro a diferença. Mas da Terra se aplica, porque se você cultiva sempre do mesmo tamanho, o seu trabalho não aumenta. Seu trabalho? O trabalho não aumenta. Pode aumentar. Como não? Aumenta, por exemplo, se a terra produz mais, a colheita é mais trabalhosa do que uma produção menor. Mas se você tem um trator para colher, aumento da produtividade. Corte de cana, máquina de cortar cana. Você substitui um trabalhador que corta cana à mão, que é de uma intensidade absurda, por um trabalhador de trator. Aí aumenta a produtividade, eu acho que até diminui a intensidade de trabalho. Porque, não sei se alguém aqui já cortou cana. Mas aí, professor... Ninguém? Ninguém? Você cortou cana lá na tua casa que você queria fazer um sucrilho, um guardará. É parecido. Eu já trabalhei em corte de cana. Não cortando, mas recebendo no caminhão em cima. Quando era bem pequeno. Mas era mais por divertimento do que por necessidade. E aí é muito diferente, né? Quando é por necessidade, meu amigo. Mas, professor, nesse caso aí, por exemplo, necessariamente não tem que levar em conta os meios de produção de matéria-prima? Claro que tem. Porque nesse caso dos exemplos que você deu aí pro... Pois é, se você quiser que eu leve em consideração, eu levo. Só que fica mais complicada a minha explicação. Eu estou considerando zero aqui para simplificar o raciocínio. Pelos números, né? Mas... Porque aqui tem que ter máquina, tem que ter matéria-prima, aqui também, valor. Tá. Não. Mas aí eu vou misturar coisas que me interessam nesse momento. Eu estou simplificando o exemplo para ficar mais claro o problema. Tá? Para delimitar o problema que é intensidade e produtividade. O importante aqui é que, em geral, as duas coisas na prática são chamadas de aumento da produtividade do trabalho. Agora, vejam o que Marx está dizendo aqui. Aumento da produtividade do trabalho não aumenta a capacidade do trabalho produzir mais valor. E se você tem na mesma empresa, no mesmo setor, duas empresas diferentes, um trabalhador que tem maior produtividade numa empresa que os trabalhadores da outra. E aí? Não, tecnologia diferente. Não é que cada hora de trabalho produz sempre o mesmo valor, independente da produtividade? Dada uma certa intensidade do trabalho, a afirmação de Marx leva à seguinte conclusão: duas empresas, os trabalhadores aqui são mais produtivos que esses. Tá? Uma hora de trabalho mais produtivo, diz Marx, produz a mesma magnitude de valor que o trabalho menos produtivo. Tá? Esse assunto vai ser rediscutido no capítulo 10. E a gente vai ver
que aí se apresenta uma dificuldade que precisa ser explicada. Mas a afirmação de Marx aqui é clara. Trabalhos de diferentes produtividades produzem a mesma magnitude de valor no mesmo tempo. Pode aumentar a produtividade quanto você quiser de um trabalhador, ele vai continuar em uma hora produzindo o mesmo que ele produzia antes. Vejam que é diferente do trabalhador, do trabalho complexo. Engenheiro é uma coisa, auxiliar de engenharia é outra. Não é? Então, por isso é que eliminemos também essa história de trabalho complexo, trabalho simples, para poder entender a diferença entre intensidade e produtividade. Produtividade do trabalho, Marx chama também de capacidade produtiva do trabalho, é a mesma coisa. Ou força produtiva do trabalho, é a mesma coisa. Capacidade produtiva do trabalho, força produtiva do trabalho ou produtividade. Em Marx não há produtividade nem da terra e nem do capital. Você tem na terra, você tem fertilidade da terra, o que é diferente. Produtividade é um conceito que se atribui na teoria de Marx exclusivamente ao trabalho. Como nós vimos, não sei se vimos mesmo, os conceitos de produtividade do capital e da terra aparecem na teoria neoclássica. Não vimos? Quando? Pediu para ler. Tá? Pediu para ler. Não entendi. Hã? Questão agrária? O que tem questão agrária? Você está requerendo que você pediu para ler? Não, mas não está. Não. A gente vai ver isso então, em algum momento.